O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nessa dinâmica bonita do mês de agosto, mês vocacional, hoje a igreja recorda a vocação dos leigos, a imensa maioria do povo de Deus. Qual que é o papel do leigo para a igreja, na missão evangelizadora da igreja? É muito fácil de compreender. O papel do ministro ordenado, o diácono, o padre, o bispo, é um papel de evangelização dentro da comunidade cristã, interno à igreja. A vida religiosa, os frades, as freiras, eles têm uma missão de evangelizar tanto dentro da comunidade cristã, quanto fora da comunidade cristã, no mundo. Por isso, toda a congregação possui um carisma, uma missão. No caso da Ordem das Mercês, libertar os cativos que existem na sociedade. E de um modo muito especial aqui no Brasil, a opção pelos dependentes químicos. Trabalhar na libertação dos dependentes químicos. Foi a opção feita pelos padres mercedários desde o início desse ano. E qual é o papel dos leigos? Evangelizar fora da igreja. Ou seja, porque está nas mãos dos leigos a construção da sociedade, a mudança das estruturas da sociedade está na mão de você, leigo. Então você é responsável, a sua missão, a sua parcela de missão na igreja é evangelizar o mundo, porque você está em lugares onde o padre, o diácono, a freira, o frade não está. Na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer. Então é aí que você precisa testemunhar Jesus, é aí que você precisa viver os valores do Evangelho, é aí que você precisa viver os valores do reino, é aí, no mundo, no século. Então, parabéns a você, leigo, pelo seu dia de hoje, sobretudo se você tem consciência dessa sua missão, e você, através do seu testemunho de vida, através do seu apostolado, você consegue evangelizar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu bairro, o seu lazer, o ambiente do seu serviço e por aí vai. Que bom que você assumiu. Se ainda não assumiu, acho bom assumir, porque se o mundo não vive a palavra de Deus, a responsabilidade está nas nossas mãos. Então a gente precisa assumir esse compromisso de onde quer que a gente esteja, a gente testemunhar e viver os valores do Evangelho com o nosso testemunho de vida. E dessa maneira transformar o mundo segundo a vontade de Deus, fazendo com que o reino de Deus aconteça aí. E de um modo muito especial, na vocação do leigo, hoje a igreja faz memória do papel do catequista. Então parabéns a você, catequista. O catequista é aquele que transmite a fé, ensina a fé em Jesus para os outros. No caso da comunidade, aquela pessoa que transmite a fé em Jesus para as crianças, os jovens, os adolescentes e até os adultos que de repente não fizeram o processo de iniciação cristã. Então parabéns a você, catequista, que dispõe do seu tempo nessa bonita missão de fazer ecoar a fé em Jesus na vida da criança, do adolescente e do jovem. E eu falo isso de propósito, a palavra catequese vem do grego katerel, que significa justamente isso, fazer ecoar. O papel do catequista é simplesmente jogar uma água naquela sementinha que já foi plantada por alguém. E aí eu chamo a atenção do papai e da mamãe. Os primeiros catequistas nossos são os nossos pais. Os primeiros catequistas nossos são os pais.
É com eles que a gente aprende a rezar, é com eles que a gente aprende sobre Jesus, é com eles que a gente aprende a amar a igreja. E infelizmente muitos pais têm se eximido da responsabilidade de educar os seus filhos na fé. E como que se educa o filho na fé? Vivenciando a fé, testemunhando com a sua vida a fé que você professa. Então parabéns a você catequista, parabéns a você papai e mamãe que exerce a catequese dentro da sua casa, ensinando seus filhos a rezar, sendo um bom exemplo para eles de vida cristã, de bom católico, de bom cristão, de bom discípulo de Jesus para os seus filhos. A semente já é plantada aí e essa semente germina quando a sua criança, o seu filho, sua filha participa da catequese da comunidade, participa dessa continuidade desse processo de aprofundar a fé. E hoje a gente celebra mais uma vez a nossa Páscoa semanal, né? Cada domingo do tempo comum é como se a gente repetisse a celebração da Páscoa. Estamos reunidos para celebrar Jesus vivo, a vida, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E hoje Jesus quer nos chamar a atenção para uma realidade muito forte. Jesus olha no fundo do olho de cada um de nós hoje e pergunta: você também vai querer me abandonar? Vocês prestaram atenção no evangelho de hoje? Uma tarefinha para vocês. Quando vocês, no decorrer dessa semana, leiam todo o capítulo 6 do evangelho de João. Todo o capítulo 6 do evangelho de João. Jesus partilha os pães e os peixes, sacia a fome da multidão. Mas isso é apenas um pretexto para ele ensinar que ele é o verdadeiro pão, que é dele que a gente precisa se alimentar. E aí Jesus vai falando, e a conversa, vocês vão perceber que a conversa é muito repetitiva ali. Ele toda hora vai falar: eu sou o pão vivo que desce do céu, a minha missão é dar a vida de Deus ao mundo, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Aí os judeus já começaram a ficar encasquetados com aquilo, já começaram a achar que esse homem já estava meio fora de si. E Jesus repete novamente: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Se vocês não comem minha carne e não bebem meu sangue, vocês não têm a vida de Deus em vocês. E agora, quem se espanta não são mais os judeus, são os próprios discípulos dele. Consideram essa afirmação dura, pesada demais. E nisso a gente precisa aprender uma coisa com Jesus. Em primeiro lugar, Jesus não quer que ninguém seja discípulo dele enganado. Porque muitas vezes a gente pode seguir as pessoas achando que é uma coisa e de repente a gente se espanta com outra. Não é? De repente o sujeito presta vestibular, vai fazer tal curso lá na faculdade, ele imagina que é uma coisa e de repente se depara com outra, se decepciona e larga o curso embora. Na escola, no vestibular do reino, isso não funciona não. Jesus, desde o início, ele deixa bem claro qual que é o projeto dele. Qual que é o projeto dele? Qual que é o projeto dele? É dar a vida dele pela salvação do mundo. Dar a vida dele pela salvação do mundo, pela transformação do mundo. Os judeus, os discípulos acharam duro. Puxa, comer a carne e beber o sangue, como é que pode isso? Isso é duro demais? Jesus ainda vai falar: tem coisa pior. Como é que vocês não vão ficar quando vocês me virem voltando para o Pai? É interessante que no evangelho de João, a volta de Jesus para o Pai é quando ele morre na cruz. A morte de Jesus na cruz é o retorno de Jesus para o Pai. Jesus termina a sua missão, ele passa a vida dele todinha, gastando a vida dele em prol do outro, em prol daqueles que sofrem, gastando toda a sua energia para curar os males do mundo. Mas aí a maior prova de amor dele é quando ele consuma essa entrega, entregando a vida na cruz. Por isso, o discípulo de Jesus tem que ser tal qual ele, gastar a sua vida pela transformação do mundo, até o ponto de, se preciso for, morrer por conta disso. Essa semana a gente ficou sabendo de uma notícia muito triste, né? Por exemplo, nós temos um bonito exemplo aí no norte do Brasil, da irmã Dorothy Steng, que deu a sua vida, defendeu os pequenos, os pobres lá, e seu assassino foi solto. Ficaram sabendo disso, né? Ou seja, ser discípulo de Jesus é ser que nem Dorothy Steng. E tadinha, ela tinha tanta ingenuidade, né? Não, eles não vão ser capazes de me matar, não. Mas gastou a vida todinha, até o ponto de morrer por conta disso, se fosse preciso. Então veja o que é o projeto de Jesus. Então, a gente, enquanto discípulo, a gente tem que ter isso bem claro na nossa cabeça. E ele não nos engana. Se o mestre é capaz de dar a carne, dar o sangue pela vida,
o discípulo também tem que ser capaz de dar a carne e o sangue para que o mundo tenha mais vida, para que as pessoas tenham mais vida. Esse é o projeto de Jesus. Por isso Jesus, mais uma vez, olha no fundo do nosso olhinho e diz assim: e aí? Topa a parada ou você vai querer me abandonar? Porque às vezes a gente tem a pretensão, a gente fica muito preocupado com a quantidade, né? Nossa, a igreja está cheia, que maravilha, um tantão de gente. Essa não é a preocupação de Jesus, não. Jesus quer qualidade. O que adianta ter um tantão de gente, mas que não vive o projeto? Então, por isso, Jesus, ele poderia muito bem ter feito assim. Nossa, essa palavra foi dolorosa. Mas então deixa eu me retratar, para ver se os discípulos voltam. Ele fez isso? Ele continua afirmando: não, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, eu sou o pão vivo descido do céu, e quem quiser aceitar, bem, quem não quiser, amém. Por isso ele olha de novo no fundo do nosso olho. Fecha os seus olhinhos. Imagina Jesus diante de ti. Ele está te perguntando: e você? Vai querer me abandonar também? Uma vez que você sabe qual é o meu projeto? Uma vez que você sabe o que eu quero de ti? Qual será a nossa resposta diante disso? Qual será a nossa resposta então diante desse projeto escandaloso de Jesus? Porque rema contra a maré do que o mundo ensina. O poder, o lucro, a ganância, a preguiça, rema contra a maré. Por isso é que causa escândalo. Mas qual vai ser tua resposta? Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só Isso. E o capítulo 6 do Evangelho de João é um capítulo eucarístico, porque fala de comer a carne, comer o sangue, né? Comer o corpo, comer o sangue. Cada Santa Missa você comunga do corpo e sangue. Às vezes a gente faz dessa experiência uma coisa muito intimista. Nossa, Jesus vai estar dentro do meu coração, vai estar dentro da minha vida agora. Não sei o que, Jesus em mim. Muitas vezes a gente esquece que comer o corpo e beber o sangue significa: a vida de Jesus passa a ser a minha vida agora. Quando a gente comunga, a gente está dizendo: Jesus, eu assumo, eu renovo o compromisso contigo de novo. Eu não arredo o pé. É isso que significa comungar o corpo e o sangue. É renovar o nosso compromisso. Senhor, eu quero ser tanto teu discípulo que eu quero que a tua vida seja minha. Por isso, quando uma Eucaristia bem vivida, uma celebração bem vivida, uma Eucaristia bem realizada na nossa vida, faz com que a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus. A gente participa da Eucaristia, do corpo e sangue de Jesus doado, para que a gente lá na nossa vida, a gente possa também ser corpo e sangue doado, para que o mundo possa ter mais vida. Isso que significa comungar. Então, cada vez que você se aproximar da comunhão, que você do fundo do seu coração possa estar dizendo a Jesus: olha, Senhor, eu quero ser teu discípulo até o fim e não arredo o pé. Pois é isso que significa comungar o corpo e beber o sangue. É isso que significa. E nessa celebração também nós temos alguns jovens que vão abençoar as suas alianças de noivado. E que oportuno cair essa segunda leitura, né? E eu preciso fazer uma explicação. Quando a gente estuda a Sagrada Escritura, a gente precisa entender o seguinte: que os autores sagrados, eles pensam segundo a mentalidade da sua época. Eles pensam segundo a mentalidade da sua época. E aqui Paulo não é diferente. Paulo, ele vive o quê? Numa cultura patriarcal. Quem tem o poder naquela sociedade, naquele tempo, era o homem. Por isso ele vai dizer que a mulher tem que ser submissa ao... Se Paulo vivesse hoje, será que ele diria isso? Hoje nós vivemos uma cultura de submissão da mulher, por acaso? Paulo teria um discurso totalmente diferente. Então Paulo fala isso, por quê? Porque ele vive numa cultura patriarcal. A mulher já era submissa ao homem naquela época. Mas Paulo, ele pega isso daí e transforma em teologia. Por quê? Do mesmo modo como a mulher naquela cultura é submissa ao homem, a igreja tem que ser submissa a Cristo. Olha só, a igreja
Nós somos obedientes e submissos a quem? A Cristo. Ele é a nossa cabeça. E a igreja é a esposa. Ele é o esposo e a igreja é a esposa. E vejam a grande sacada de Paulo. Paulo é magistral nisso daí. Apesar das defasagens da cultura, o Espírito Santo sopra mesmo. Se a mulher tem que ser em tudo solicitar o seu marido, vocês acham isso moleza? Não é não, né? Mas o apacaxipió está na mão dos maridos. Porque o que é que Paulo fala para os maridos aí? Amai as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Olha lá na cruz como que Cristo amou a igreja. Maridos, olha lá, ó. Vocês não? Os homens aí que achou que beleza, né? Hoje o padre vai falar que a mulher tem que ser obediente a mim, né? Caiu do cavalo, né? Pois eu vou te dizer, maridão, você tem que amar a sua esposa a tal ponto de dar a sua vida por ela. É isso que Paulo está ensinando. E isso é subversivo naquela cultura. Isso é subversivo. Isso é uma novidade do cristianismo. Porque numa cultura em que a mulher era objeto, Paulo está ensinando que o homem tem que amar tanto a sua esposa, não como coisa, mas como pessoa, como filha de Deus, a tal ponto de dar a sua vida por ela, se preciso. É uma catequese muito linda. É uma catequese. O que é mais fácil? Você dar a sua vida, hein, maridão? Você morrer numa cruz pela sua mulher ou a mulher ser mais obediente a você? Então percebam que mesmo, vamos dizer assim, mesmo o texto estando inserido numa cultura patriarcal, Paulo consegue fazer uma teologia muito bonita. Se Paulo tivesse hoje, ele com certeza diria: Deus não quer submissão de ninguém. Né? Se a gente olha, por exemplo, se a gente volta lá no projeto do Gênesis, que beleza. Deus não tira a mulher lá do cabelo para a mulher estar em cima do homem. Deus também não tira a mulher lá da casquinha da unha do pé para ela estar debaixo do homem, mas tira da costela, tira do lado, porque os dois têm o mesmo pé de igualdade, devem caminhar lado a lado, serem parceiros na vida. Então que a gente possa voltar então a esse projeto, que as nossas famílias, os nossos casais possam voltar a esse bonito projeto do Gênesis, de solidariedade, de cumplicidade, de parceria, pois é assim que Deus deseja que seja a vida do casal.